Olá, o nosso vídeo já vai começar, mas antes se inscreva no canal e ative as notificações. Da nossa relação com Deus. Por isso, o que Paulo vai dizer aqui, ele não diz aos que não são, ele diz aos que são. Então ele vai listar 7 aspectos importantes da nossa relação com Deus. E a primeira delas está no versículo 16. É que o crente deve ter uma alegria constante. Regozijai-vos. Só quando eu estou com dinheiro? Regozijai-vos quando eu troco de carro? Não, regozijai-vos sempre. Sempre. Irmãos, a verdadeira alegria não é apenas presença de coisas boas, e muito menos ausência de coisas ruins. Nós precisamos entender isso. A nossa alegria tem nome, e o nome é Jesus. É Jesus. A alegria é Jesus. Há 2 verdades nesse versículo. A primeira é que a alegria, ela é imperativa. Ou seja, a alegria é um mandamento, é uma ordem. Deus dá uma ordem para nós. Seja alegre. Sabe por quê, irmãos? Porque a alegria é a marca do salvo. É a marca daquele que é salvo em Cristo Jesus. Romanos 14:17, Paulo diz assim: porque o reino de Deus não consiste nem em comida, nem em bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Ou seja, o fruto do Espírito é a alegria. Alegria. Irmãos, como é desafiador vivermos isso. Eu preciso ter uma alegria constante. E essa alegria é imperativa. Eu preciso ser o quê? Feliz. Feliz. Segundo, a alegria é independentemente ou independente das circunstâncias. Amado, como a vida, preste atenção nisso. Como a vida é um mosaico que não nos faltam cores escuras, eu preciso ser feliz em toda e em qualquer circunstância, ou independente das circunstâncias, eu preciso ser feliz. Eu pensava nisso essa semana. Até ontem a minha mente estava focada no culto das mulheres. Aliás, eu deixei tudo aqui ontem. Ficou tudo aqui ontem. Então eu já sabia que eu ia ministrar esse texto, mas eu comecei a ler esse texto ontem à noite. E aí quando eu lia, o Espírito Santo, ele falava comigo isso de uma maneira tão doce, tão amável. Meu filho, a sua vida não faltará cores escuras. E é um mosaico. E esse mosaico há cores escuras. Portanto, a sua alegria não pode depender das circunstâncias. Não pode, irmãos. A nossa alegria não pode basear-se em momentos que passamos. Por isso Paulo diz, dentro de uma prisão romana, Filipenses 4:4, alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Alegrai-vos. Então, em primeiro lugar, o crente deve ter uma alegria constante. Regozijai-vos sempre. Sempre. Essa alegria precisa ser constante. Segundo aspecto é que o crente deve manter um espírito contínuo de oração. Orai sem cessar. Ore sem cessar. Orai sem cessar não significa estar sempre sussurrando em orações. Não. O termo orar sem cessar significa fazer continuamente, constantemente. Constantemente. A palavra aqui, sem cessar, é edialipos, que significa um homem que faz um pagamento devido de taxas necessárias. Ou seja, ele não pode parar de fazer. É edialipos, ele precisa fazer todos os pagamentos. Você paga a sua conta de água e luz mensal.
É exatamente o que Paulo traz aqui para Idialipos. Eu preciso ter essa vida de oração constantemente. Eu preciso ir a Cristo constantemente, como eu pago as minhas contas. Que interessante. Eu não posso parar de orar. Eu não posso deixar de fazer aquilo que eu preciso fazer. Quer oração falada, quer silenciosa, ela precisa ser fácil e natural para nós. Natural. Como eu tomo um banho, como eu escovo os dentes ao levantar, pressupõe-se que escovamos os dentes, eu preciso orar. Da mesma forma, eu preciso fazer. Então, Paulo diz, ore sem cessar. Irmãos, o salvo é alguém que aspira por Deus. O salvo é alguém que tem fome de Deus. Fome. E como fazemos isso? Oração e leitura. Eu pensava nisso essa manhã, lendo um pouco mais, que a questão dessa está tão desafiadora, que nós precisamos fazer culto de oração na igreja. Sabe por quê? Porque não oramos em casa. Não oramos em casa. Eu falava isso em Campinas, eu pensava sobre isso sempre lá. A coisa está tão desafiadora para nós orarmos, que precisamos pegar um dia da semana para titulá-lo de culto de oração, porque alguns só oram no culto de oração. Precisamos orar sem cessar, orar constantemente. Terceira marca, está no versículo 18, o crente é alguém que dá graças a Deus em todas as circunstâncias, como Deus tem me ensinado isso aqui em Londrina. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Eu não posso dar graças pelo mal moral, não. Ao contrário, é louvar a Deus, sabendo que Ele é poderoso para transformar vales em mananciais, o bem em mal. Efésios 5, 19 e 20 nos diz que a adoração, a comunhão e a gratidão são evidências de alguém cheio do Espírito Santo. Ou seja, alguém grato é alguém cheio. Alguém grato a Deus é alguém cheio do Espírito Santo de Deus. Gratidão. Eu preciso ser grato a Deus por tudo que Ele faz, porque tudo que Ele nos permite fazer, eu preciso da graça. Ontem eu ministrei sobre Agar aqui, eu vou ministrar esse texto no culto à noite, aqui para a nossa igreja, porque nós precisamos ouvir. Agar não entendeu que era da vontade de Deus que Ismael saísse do meio deles, porque a descendência de Abraão não seria chamada em Ismael, mas em Isaque. E ela não deu graças. Irmãos amados, todas as coisas que nos acontecem, talvez não sejam coisas boas em si. É o que diz Romanos 8, 28. Todas as coisas cooperam para o bem. Que coisas? Boas e más. Boas e más. O crente não é masoquista e ele nem tem prazer na dor. Eu não tenho prazer na dor. Ele não dá graças pelo sofrimento, mas pela providência generosa de Deus em transformar o sofrimento em fonte de consolo. Aí nós entendemos uma frase de Ray Stedman. Ele diz que a marca inconfundível do cristianismo radical é uma vida cheia de gratidão em todas as circunstâncias da vida. Todas. Eu preciso ser grato e você precisa ser grato. Ser uma pessoa grata a Deus. Ser grato a Deus hoje de manhã. Quarto lugar.
Diz o versículo 19 que o crente não deve apagar a influência do Espírito em sua vida. Não apagueis o Espírito. Isso é sério. Apagamos o fogo quando removemos o combustível, jogando terra nele, ou tirando o oxigênio do fogo, ele apaga. Apagamos o fogo quando cedemos ao pecado e quando deixamos de orar e de obedecer a palavra. Irmãos, isso aqui é algo que tem acontecido com tanta força. O Espírito Santo, ele está se apagando. Porque à medida que ele não recebe oxigênio, e eu vou jogando coisas em cima do fogo, ele se apaga. Eu gostaria nessa manhã que fizéssemos um exercício. Eu gostaria que olhássemos para nós nessa manhã e disséssemos muito francamente: o fogo ainda está aceso? Fogo está aceso aí? Eu fiz essa pergunta para mim hoje, 7 e pouco, quando eu acordei para ler o sermão. Fogo está aceso? Tem fogo aí? Ou ele já se apagou? Apagar é suprimir, ou seja, é fazer isso aqui, ó. O fogo está aceso e você suprime, oprime, ele vai se apagar. Irmão, sabe o que a igreja precisa hoje? Espírito. O fogo precisa ser aceso. Ontem, eu entrei aqui no culto das irmãs, e eu falei ontem sobre rejeição. Rejeição. Pensa numa tristeza que estava aqui no início do culto. Mas Deus transformou o mal em bem. A Beth estava aqui ontem, né, Beth? Foi um tempo maravilhoso da parte de Deus para nós. Deus libertou. Irmãos amados, precisamos nos esforçar para manter o fogo aceso. Diz Paulo: não apaguem o Espírito. É possível apagá-lo. É possível viver sem o fogo aceso. Irmãos, isso é tão desesperador para mim. Eu gostaria que vocês pensassem nessa manhã: viver sem o Espírito Santo. Viver andando por aí, fazendo o que nós fazemos no nosso dia a dia, com o fogo apagado. Quinto lugar, o crente não deve desprezar as profecias. Olha o 20. Não desprezeis as profecias. Eu falei sobre profecia no culto do domingo passado à noite. Mas é bom relembrar que nem todos estavam no culto. E talvez nem todos assistiram pela internet. As mensagens apostólicas eram revelatórias. Atualmente as mensagens são expositivas. Profecias aqui não são apenas os ensinos escatológicos, mas todo o conteúdo das Escrituras. O dom de profecia era o mais importante da igreja primitiva. Por isso Paulo diz em 1 Coríntios 14, 3, que o que profetiza fala aos homens, edificando, exortando e consolando. Esse é o dom da profecia: consolar, edificar
e exortar. William Hendrickson lembra que o dom de profecia era como que uma chama ardente. Irmãos, leia Neemias capítulo 8, magnífico. Neemias expõe a escritura do início da manhã até a hora do almoço, e ninguém se levanta para ir embora. Todos ouviam a exposição daquele homem e ninguém se levantou. Várias horas ele expôs a escritura e todos ouviam. Essa chama aqui não deveria ser apagada ou extinta. Da mesma forma, Paulo une os dois assuntos, como se estivesse dizendo ao Espírito: não apaguem. Aos pronunciamentos proféticos, não desprezem. Não desprezem. Isto porque ao desprezarem as profecias, ele estava rejeitando aquele que é a sua fonte, Espírito Santo de Deus. Não apaguem o Espírito e não desprezem as profecias. Irmãos, toda revelação está contida no rolo. Que rolo? No seu colo. Tudo o que nós precisamos está na Escritura, porque o Espírito fala pela Escritura. Portanto, quando nós preferimos dormir a estar aqui, estamos desprezando as profecias. Estamos desprezando aquilo que já existe. Por isso, devemos restaurar a supremacia da palavra e a primazia da pregação na igreja contemporânea. Sexto lugar, olha o versículo 21. O crente precisa ter discernimento espiritual. Olha o 21. Julgai todas as coisas e retende o que é bom. Na igreja primitiva, muitos mensageiros itinerantes pregavam muitas doutrinas estranhas. Por isso Paulo chegou a dizer em 2 Coríntios 11:14 que não é de se admirar, porque o próprio Satanás se disfarça em anjo de luz para pregar, para enganar. Engana. Gênesis 3:1, Satanás enganou Eva com uma mensagem que era diferente do qual Deus havia dado ao seu marido Adão. Ele torceu a palavra, ele enganou pela palavra. Atos 13:10, Paulo reconheceu Bar Jesus como filho do diabo, discernimento. Atos 16:18, Paulo reconheceu que uma jovem estava possessa de um espírito de adivinhação, discernimento. Irmãos, a nossa igreja nos nossos dias precisa muito de discernimento. Você sabe o que é pior? Que se levantar alguém para discernir algo, talvez chamamos-nos de Satanás. Olha, Deus me mostrou tal coisa. Não, isso é do diabo. Notaram o desafio nos dias contemporâneos que vivemos? Se Deus nos mostra algo e eu for falar, é possível que alguém olhe para mim e diga: arreda Satanás. Discernimento. Eu tenho pedido tanto a Deus que Ele abra os nossos olhos, como Ele abriu os olhos de Agar no deserto para ver as fontes de água que Deus havia aberto. Eu dizia nessa manhã: Deus, abra os meus olhos para que eu discirna o que é do que não é. Eu ouça algo e o Espírito Santo me mostre: isso não é verdade. Isso não é o ensino das Escrituras. Não é. Amado, isso é
tão forte que 1 Coríntios 12:3, na igreja de Corinto, alguns estavam falando em estado de êxtase, e ao falar em êxtase dizia: anátema Jesus, amaldiçoado seja Jesus. E alguns davam glória. E Paulo diz que os vossos olhos sejam abertos para deixar de dar glória onde não existe. Discernimento. Irmãos, os crentes não podem ser meninos no juízo. Eu ouço tudo, mas muitas coisas que eu ouço não desce. Não pode descer, se não for de Deus. Eu não dou glória a Deus em tudo que eu ouço, e muito menos em louvores que eu ouço. Não dou. Nós precisamos ser maduros. Eu preciso ter discernimento, como os crentes de Bereia em Atos 17:11, ao ouvir e contrastar com a palavra com o rolo. E nós temos visto e ouvido coisas mirabolantes que Deus não mandou dizer, e muito menos está na Escritura. Irmão, sabe o que me treme a base? Que Oséias 4 diz que quando falta à igreja conhecimento, ela é destruída. Oséias 4:6, Oséias diz: o meu povo está sendo destruído porque lhe falta dinheiro. É o que está lá? Não é o que está lá. O meu povo está sendo destruído porque faltam-lhe casas e carros. É o que está lá? Não é o que está lá. O meu povo está sendo destruído porque falta trabalho. Não é o que está lá. O meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. Conhecimento. E sabe de quem é a culpa? Oséias 4:5, pastores. A culpa é minha. Isso me treme, me tira do lugar. Porque a igreja continua sendo destruída, culpa sacerdotes. Irmãos, nós precisamos de discernimento espiritual. Ore por isso. Peça isso a Deus. Senhor, abra os meus olhos para que eu veja claramente todas as coisas. 7º lugar. Olha o 22. Paulo encerra esse assunto dizendo que o crente deve fugir de toda forma do mal. Abstende-vos de toda forma do mal. O crente é alguém que tem zelo e cuidado com o seu testemunho. Testemunho. Ele não se mistura com coisas duvidosas, com esquemas de corrupção e com leviandades perniciosas. O crente não pode. Eu não posso estar metido em escândalo, e eu nem posso ser cúmplice com as obras das trevas. Não posso. Você não pode. O crente não anda por veredas sinuosas, nem se aliança com aqueles que vivem desordenadamente. Irmãos, nós não podemos. Em nome de Jesus, eu não posso. Você não pode. O verbo forma do mal aqui é aposhimai. Significa abster-se de uma coisa má. Coisa má. O mal se manifesta de muitas formas, apresentando-se de muitas tentações. Muitas.
O discípulo de Cristo deve ser suficientemente sábio para reconhecer e rejeitar todas essas formas. Todas. Irmão, Satanás se apresenta às vezes de uma forma que aos nossos olhos é coisa boa, mas eu preciso ver além para entender que aquilo ali não é bom, é mal. É mal. Romanos 12, 9, Paulo diz assim: detestai o mal. Que forte! Detestai o mal, apegando-vos ao bem. Notem que o cristão deve amar e odiar com a mesma intensidade. Eu preciso amar e odiar com a mesma força. Eu preciso sentir aversão e repugnância pelo mal, mas ao bem eu preciso abraçar. O bem eu abraço, mas o mal eu repudio, diz o Senhor. Alegre-se sempre. Alegre-se sempre. Irmãos, se eu fosse me alegrar só com dinheiro no banco, eu estava encrencado, viu, pastor Eloy? Eu estava perdido. Eu estava bem encrencado. Então, apesar de não o ter, eu preciso me alegrar. Alegrai-vos sempre. Olha, quanto à oração, faça sem cessar, constantemente. Em relação às situações e circunstâncias da sua vida, seja grato sempre. Em tudo dai graças. Tudo. Não pelo mal moral, mas dê graças em tudo. Quanto ao Espírito Santo que habita em vós, não apague. Jogue vento. Acenda-o. 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 Não apagueis o Espírito. Quanto às profecias, aquilo que já está escrito, não a despreze. Abrace-a. Abrace a palavra. Ame a palavra. Receba a palavra. Receba. Quanto a ter discernimento espiritual, que os nossos olhos sejam abertos nessa manhã. Que Deus abra os nossos olhos a ponto de julgar todas as coisas e reter apenas o que é bom. Discernimento espiritual. E último, e não menos importante, fuja de toda forma de mal. Fuja. Não brinque. Não queira brincar com o mal, porque ele pode nos derrubar. Ele pode nos pôr ao chão. Então, Paulo diz: deteste o mal, mas o bem abrace.